não estava dando certo nada. Pois é, até começar tudo de novo. Por que você não trocou o iPad? Isso aqui parecia mais garantido. Vamos ver se a gente consegue agora. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só manda a resposta de estarem ou não ouvindo. Agora vai. Tomara que agora vá, né? Vamos ver. Vamos ver. Pena que Parece que é uma. o pessoal Vou saiu. esperar o telefone. Está voltando. Será que isso é o Instagram sobrecarregado? O Instagram tá o quê? Sobrecarregado, não sei. Muitas lives. Não, o meu não. Ontem eu fiz bem. Ontem não tive problema nenhum. Bom, mas vamos aproveitar, né? Tá funcionando? Vamos lá. Vamos lá. A gente estava... É tanta confusão que eu já nem sei mais onde a gente estava. Mas estava no teletrabalho, né? Pois é, e eu queria te perguntar, no mesmo sentido, sobre aquele que exerce cargo de gestão. Então, eu vou dar uma resposta semelhante, né? Eu acho que quem exerce cargo de gestão, nesse momento, a gente tem que pensar na mesma situação atípica, emergencial, de manutenção de renda, de preservação dos empregos. Porque, assim, se a gente começar a fazer tratamentos diferenciados, né, dizendo que certas pessoas não poderiam entrar nisso, além daquilo que a MP já fez, né, a gente tende a levar essas pessoas ao desemprego. É simples assim, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que... Mas é porque eu acho que não tem muita dificuldade em vislumbrar a suspensão do contrato desse pessoal. Mas a redução da jornada, por exemplo, como operacionalizar a redução da jornada para justificar a redução do salário do sujeito que exerce o cargo de gestão, por hipótese? Eu não tenho uma resposta boa para te dar, Rodrigo, assim, porque é uma incompatibilidade natural, né? O sujeito não tem jornada, então não tem como flexibilizar essa jornada. Mas, assim, eu acho que a gente pode, nesse momento excepcional, pensar na seguinte circunstância. O sujeito não tem jornada, ok, mas ele tem que ter uma disponibilidade de tempo capaz de suprir as tarefas normais. Sim. Que ele faz diariamente. E, nesse momento, as tarefas normais provavelmente caíram drasticamente. Então, eu tenho que pensar num termo, e utilizando a boa-fé, né, de que esse sujeito não vai ter demanda de trabalho para o que ele normalmente fazia antes. Então, acho que, usando a boa-fé, a gente poderia fazer essa redução proporcional. Eu acho que é um momento que a gente pede... Eu acho que é um momento que a gente pede assim, que ambas as partes tenham razoabilidade no encontro de uma solução comum, né, para o interesse que é convergente, que é salvar o emprego e renda. Acho que é isso. Pois é, eu tenho defendido que é possível a redução, que é até natural nesse contexto, da carga de trabalho para justificar a redução salarial desse tipo de empregado, e até talvez fosse conveniente, com base no artigo 2º da MP 927, que isso fosse ajustado expressamente, de forma que, fundado na boa-fé objetiva, nós considerássemos que, de fato, houve a diminuição do trabalho. E, de uma forma um pouco mais prática, se você quiser, poderia o empregado ser dispensado de alguns dias de trabalho. Em vez de trabalhar 6 dias na semana, trabalha 3 e ganha metade, por exemplo. É perfeitamente factível, né? Perfeitamente factível, penso eu. Acho que sim. Bom, essas perguntas que eu te passei, que a gente conversou aqui, Calvê, já tinham me sido passadas antes. Agora eu vou ir passar e vou discutir aqui com você o que os nossos amigos aqui estão nos perguntando, né? E Pequim Campos, Gmail, enfim, Pequim Campos pergunta como fica se o sindicato negar aval aos acordos, porque os empregados não são sindicalizados. Eu acho que por trás dessa pergunta, não sei se está acontecendo no Rio, provavelmente sim, os sindicatos estão se aproveitando desse momento para
condicionar a celebração de um acordo coletivo ou a convenção coletiva mais imediata ao pagamento de contribuições que ficaram para trás, de 2018 para cá, né, obviamente, e a filiação dos empregados. E, nesse contexto, como fica se o sindicato negar aval aos acordos porque os empregados não são sindicalizados? Então, isso aí é uma crise do nosso sistema sindical pós-reforma trabalhista, né? Quando a gente termina com a contribuição compulsória, fica uma espécie de um vácuo aí, porque o sindicato não se sente mais representante de quem não é associado e, portanto, não vai pagar a contribuição sindical. Mas o fato é que o nosso sistema brasileiro, o nosso ordenamento jurídico, impõe essa representação. Acho que se o sindicato negar a atuação dele, negar a participação dele, por conta de inadimplência ou porque não houve pagamento voluntário da contribuição, acho que o sindicato estaria abusando do seu direito, abusando da sua personalidade sindical, abusando da prerrogativa que ele tem de ter o monopólio da negociação coletiva, né? E acho que o direito jamais socorreu abuso de direito, jamais socorreu atuação torpe. Então, nesse momento, um sindicato usar essa justificativa ou não atuar se não houver pagamento, para mim, isso equivale ao sindicato se abster de opinar sobre a negociação individual feita. Eu acho que seria um abuso do direito que não poderia gerar consequências jurídicas. Eu enquadraria dessa forma. Tem alguns colegas nossos, inclusive, sugerindo que, quando isso ocorrer, que esses sindicatos sejam denunciados ao Ministério Público do Trabalho para ajuizamento de alguma ação nesse sentido, né? Eu queria só cumprimentar a Márcia Miura, a nossa colega lá de Vitória, Espírito Santo. Até ela já fez uma pergunta. Ela é associada à BNT, ela fez uma pergunta aqui, mas nós já falamos sobre o tema, concordando eu, pelo menos, concordando integralmente com a ponderação dela. Mas, de todo modo, agora apareceu um tema aqui que eu confesso a você que tinha me escapado, já tinham me perguntado, me pedido que ele indagasse, que é a falta ao serviço do empregado que alega que tem o temor de estar contagiado com o coronavírus, porque ele teve contato com alguém, mas não há um atestado, não há um teste efetuado, nem nada disso. E o empregado falta ao serviço. Por trás dessa pergunta, obviamente, está uma disposição lá da 13979, se eu não estiver enganado quanto ao número. E aí, é uma autodeclaração bastante para justificar a ausência ao serviço? E caso seja, essa justificativa é só para fins disciplinares ou o empregado faz jus à remuneração, na sua visão? Então, essa questão é tormentosa, né? Eu acho que aí são várias situações que a gente pode imaginar. Primeiro, simples temor não é, para mim, justificativa para eu me ausentar ao trabalho querendo que o meu empregador me remunere, né? Eu acho que nesse momento em que a gente pensa primeiro na saúde de todos, o empregado poderia até legitimamente não querer ir trabalhar, mas suportando a consequência da sua escolha, né? Não acho razoável o empregador que está conseguindo manter a atividade dentro das regulamentações do poder público, dentro das normas de segurança que se exigem pelo Ministério da Saúde, né? O empregador que está, portanto, elas devidas, eu acho que o empregador não pode ser compelido a não ter o trabalho do seu empregado e pagar por isso, né? Então, acho que aí começa por uma escolha do empregado. Agora, se o empregado estiver com sintomas, o empregado está realmente ali com uma suspeita real, né, Sim. de contaminação, aí eu acho que nesse momento a gente ser formalista e exigir um atestado médico também é complicado. Porque, assim, tudo isso vai ser melhor investigado depois, mas as notícias que chegam é que as pessoas vão no posto de saúde e mandam elas de volta.
as pessoas não estão conseguindo ter o atendimento adequado, não vão conseguir fazer teste, falta teste, né? Então é muito complexo a gente exigir da população em geral, pensando em Brasil, tá, gente? Não estou pensando aqui Rio de Janeiro capital, São Paulo capital, estou pensando Brasil, né? A gente exigir uma consulta médica para que ele possa acessar o trabalho. Então, assim, se ele tiver com sintomas e ele autodeclara isso, para mim, a gente tem que partir da presunção de boa-fé neste momento. E, claro, depois investigar tudo e ver as consequências jurídicas caso se perceba que o empregado abusou do seu direito também, né? É claro. Só colocando aqui uma provocaçãozinha, né? É que na lei, salvo engano, é 13979, artigo 2º, inciso 2º também, quando define a quarentena, faz-se uma definição no sentido de que aquelas pessoas que tenham a suspeita de estarem contaminadas, que a ausência ao serviço seria justificada. Determinar que essa pessoa colha um atestado médico, além de tudo que você disse, seria também sujeitá-la, caso ela não esteja já contaminada, que seja, né? Porque se ela vai num hospital, num local em que há maior concentração de pessoas, inclusive contaminadas, provavelmente ela corre maior risco. Então, se a gente vai se basear na boa-fé, não fica um pouco complicado, porque aquele que age de má-fé, pura e simplesmente vai dizer ao empregador que suspeita de que está com contagiado e não será tão inocente a ponto de dizer, olha, eu não vou porque eu estou com medo. Bom, provavelmente não é. O sujeito que está de má-fé costuma ser bastante ardiloso, inclusive, né? Mas eu acho que assim, eu acho que é um risco que, se a gente sopesando todos os valores em jogo, é o menor dos riscos, né? E aí a gente pode pensar assim, em limites para isso, né? A gente pode pensar, de repente, bom, os 15 primeiros dias, que seriam os dias que o empregador é obrigado por lei a ficar, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Essa é a minha tese, dos 15 primeiros dias, porque depois disso, junto ao INSS, ele vai ter que comprovar de qualquer forma. E existe um PL, né, 702, já aprovado no Congresso, no Senado, enfim, falta a sanção presidencial, que autoriza a falta por mera declaração durante 7 dias. Se sancionado, já resolveria esse problema que a gente está aqui enfrentando. Vou reativar, porque eu tinha tirado para melhorar a conexão os comentários, só para ver o que o pessoal gostaria de perguntar, que essa interação é importante também, né? A verdade é que todos, Cláudia Freitas, a verdade é que todos e todas que foram para o trabalho remoto estão trabalhando mais. Você não percebe isso também, Calvê? Eu acho que eu estou trabalhando muito mais do que anteriormente. E essa produtividade maior da Justiça do Trabalho, a gente trabalha mais e ainda não perde tempo, entre aspas, fazendo audiência, aí rende mais mesmo, né? Eu acho assim, o que eu acho que aumenta é o nível de estresse, né? Porque assim, com a família toda em quarentena, né? Você ali lidar com as crianças, né? Lidar com os familiares de uma forma geral e ter que dar conta do trabalho é um fator de estresse aí muito alto, né? Aqui, na minha situação, por exemplo, são nada mais, nada menos do que 6 crianças envolvidas, né? Opa! E a gente não então está ouvindo assim, nem barulho. É uma loucura. Estão perguntando aqui, é interessante, você já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes, né? Se o vale alimentação para o empregado que tem o seu contrato suspenso deve continuar a ser pago ou não pelo empregador. Então, a MP fala lá da manutenção dos benefícios, né? Então, assim, regra geral, mantém-se os benefícios. Agora, os benefícios que são atrelados ao exercício do trabalho, né? Se você está com um contrato suspenso, por exemplo, eu não vejo muita lógica. Eu acho que é razoável a gente flexibilizar nesse sentido, né? Começar pelo Vale Transporte, né? Acho que não tem sentido em depositar Vale Transporte se não está tendo deslocamento para o trabalho casa, casa, trabalho, né? E a alimentação já é um pouco mais delicado. Eu acho assim, se eu fosse pensar em compliance, né, prevenção trabalhista, acho que não vale a pena cortar, né, porque a MP é expressa em manutenção dos benefícios, mas acho que tem uma margenzinha ali de argumentação, né, porque afinal de contas a pessoa
não está saindo de casa para o trabalho e se alimentando na rua durante o expediente e tal. Mas eu, em princípio, eu acho que não deve cortar. Pois é, essa questão da alimentação é meio complicada mesmo. Aqui na instituição onde eu leciono, eles dão alimentação in natura, o almoço. E aí o sujeito tem o seu contrato suspenso, isso está acontecendo efetivamente. E a consulta que me foi feita quanto à alimentação, a minha resposta costuma ser: eu preciso ver qual é a fonte normativa desse auxílio alimentação, desse vale alimentação, para verificar se tem alguma condição que precisa ser observada para percebimento do benefício, por assim dizer. Mas nesse caso, vou falar o quê? Eu disse ele, bom, se o empregado quiser vir até aqui para almoçar, você deixe ele almoçar. Mas eu não acho que o empregador precise, num caso como esse, pagar ao empregado o valor que nós estimarmos para a alimentação que está disponível ali in natura em tempos normais ao empregado. Mas você vê até o que nos acontece, né? Eu acho que é por aí também, eu concordo contigo. Aqui está perguntando, alguém está perguntando, eu não estou achando aqui a pergunta, a pessoa, mas perguntava-se se não existir sindicato. São casos um pouco mais raros. Aí no Rio de Janeiro não vai ter isso porque é o melhor negócio do mundo, né? Mas existem categorias sem sindicatos, né? A pessoa está perguntando como é que vai ser feita a comunicação. Eu vou passar a pergunta para o Calvê, mas todo mundo me pergunta isso. Eu não sou advogado. Se eu advogasse bem, eu não faria o que eu faço, eu iria advogar, porque ganha melhor, né? Mas eu tenho uma convicção muito forte, que no dia 16 agora, essa liminar do ministro Lewandowski cairá, de tal forma que, se fosse eu empregador, eu seguiria mandando da forma originalmente prevista os acordos individuais feitos com o meu empregado, porque será feito o julgamento e o pagamento só vai ser feito daqui a um mês ou até um pouquinho mais, então não vai fazer muita diferença. Mas, de todo modo, repasso a pergunta ao meu amigo Calvê. Categoria sem sindicato, como é que o empregador vai fazer essa comunicação ao Ministério da Economia? Então, eu compartilho da mesma sensação quanto à queda da liminar. Assim, é uma impressão que se passa, né? Assim, pelos comentários, pela antecipação da pauta no Supremo, dá essa sensação, né? Mas, assim, vamos responder com a liminar valendo, né? Com a liminar valendo, temos que observar o artigo 617 da CLT. E com uma segunda dúvida, se adota o prazo original da CLT ou o prazo reduzido da MP, né? Acho razoável adotar o prazo reduzido da MP, né? Acho razoável. Mas aí não tem sindicato, chama a federação, né? Não tem federação, vai para a confederação. Não tendo a confederação, aí ok, né? Já valeu. Isso seria uma interpretação assim tradicional, né? Muito segura, muito conservadora. Agora, eu acho assim, se já se sabe de antemão que não há sindicato, eu também, de boa fé, para cumprir a liminar, eu mandaria a notificação direto para a federação e faria a federação às vezes do sindicato. Se a federação não responder, ok, né? Acho que o acordo individual estaria com a sua eficácia resguardada. E só um dado também que eu não confirmei, né? Mas que eu colhi quando eu assisti a entrevista coletiva do lançamento da medida provisória 936. O secretário de Trabalho, o doutor Bruno, ele falou que a média histórica de negociações coletivas para esses meses é mais ou menos de 1.000 negociações no país todo por mês. Essa é uma média histórica. E a gente está falando de um momento em que eu imagino que a gente vai precisar de dezenas de milhares, se não centenas de milhares de negociações, né? Eu acho assim que existe uma questão aí muito prática também, que é a quantidade de negociações que será feita e comunicada ao sindicato. Poucos sindicatos terão capacidade, em isolamento social também dos seus dirigentes, de atender essa demanda, de dar a resposta no prazo da MP
impugnando a negociação ou propondo nova negociação. Então, tem uma questão prática aí por trás também, né? De inviabilidade, eu acho, de cumprimento. Mas eu imagino o que um advogado de empresa está passando nesse momento, né? De como orientar o seu cliente. É bem complicado. É bem complicado, mas, enfim, eu acho que daqui a 10 dias nós vamos ter superado isso aí. Olha, a Luciana Freire, que eu até conversei com ela ontem numa outra live, ela é diretora jurídica lá da Fiesp. Um grande abraço, Luciana. Ela faz uma pergunta que retoma um tema que a gente falou agora há pouco, que realmente a gente podia, para encerrar, porque a gente está acabando, né, o tempo, a gente podia tratar disso. Esses benefícios que devem ser mantidos ao empregado, sem nenhuma dúvida, um deles é o plano de saúde. Só que o plano de saúde costuma ter uma cota que cabe ao empregado, nos termos da lei, inclusive, né? E aí? Eu vou te passar a pergunta, mas até porque eu acho que essa possivelmente vai ser minha última participação no mérito, eu tenho orientado que o empregado continua tendo que pagar a sua cota, especialmente porque ele continua recebendo alguma coisa. Não é uma suspensão sem recebimento de renda alguma. Da mesma forma que quando ele é afastado para recebimento de benefício previdenciário por um tempo um pouco mais alongado, ele continua também. Tanto nesse caso, com contrato suspenso e não recebendo nada do empregador mesmo, né? E continua responsável pelo pagamento da sua cota à parte, penso que também no caso presente. Mas vamos ao que o mestre diz. Eu vou ser assim, bem flexível nessa questão. Eu acho que aí é realmente o que ficar combinado no acordo, né? Eu acho que seria interessante se as empresas conseguissem, dentro lá dos seus cálculos, né, do que é possível fazer, né, pensar em equacionar esse problema, né? Naquela parte lá da ajuda compensatória que as empresas podem dar, talvez seja bem interessante, por exemplo, algo que garanta essa parte do custeio. Mas eu acho que é livre negociação nesse aspecto. Eu acho que a empresa tem que sentar com o empregado e combinar como é que vai ser. Não vejo obrigatoriedade da empresa, não. Isso. Obrigatoriedade é do custeio que ela já faz. Isso ela está obrigada. Agora, a parte do empregado é dele. E aí, a medida provisória não repassa essa obrigação automaticamente ao empregador. Para mim, é a negociação. Bom, para a gente encerrar, algumas pessoas podem estar questionando, eu estou falando aqui que o tempo está acabando. A rigor não está acabando, porque nós cortamos no meio e começamos de novo. Mas vocês já ouviram aí que o Cauvet tem 6 crianças sob sua responsabilidade. É tipo aquele filme, os meus, os seus e os nossos, sabe? Então, Cauvet, eu não sei, depois de toda essa crise, de tudo isso que está acontecendo, se a Justiça do Trabalho sai desse processo todo do mesmo jeito que entrou. Acredito até que não, porque as luzes estão muito jogadas sobre nós. E qual é o que te parece que institucionalmente caberá e cabe, né, à Justiça do Trabalho nesse processo aí? Eu acho assim, toda crise é oportunidade, né? A gente tem uma enorme oportunidade de mostrar para a sociedade a importância da nossa instituição, né? Mostrar para a sociedade que a Justiça do Trabalho, como todas as outras, está focada nos valores que são os valores caros da magistratura: imparcialidade, harmonia, busca de paz social, buscar o equilíbrio, né, do capital com o trabalho, que é a nossa grande missão institucional. Acho, então, que a gente tem uma bela oportunidade nas mãos, né? E até por isso, né, voltando a falar um pouquinho sobre o que a gente faz, nós entramos nessa missão, né, de estarmos à frente de uma nova associação de magistrados, que é para a gente resgatar e engrandecer esses valores que são caros à magistratura. Então, assim, eu tenho, né, uma forte convicção de que o momento de crise vai mostrar para todos e para os colegas também quanto a gente tem que ser responsável no exercício do nosso poder, né? Da parcela que nos cabe dentro da sociedade. E acho que a gente só vai conseguir atender toda essa demanda se tivermos também um pensamento criativo
e fora dos ambientes tradicionais. Vejam, essa crise já trouxe uma primeira constatação. Teletrabalho para magistrado não é impossível. É algo que pode acontecer tranquilamente. Essa crise já nos trouxe outra constatação. Fazer audiências por meio remoto, por videoconferência, fazer conciliações por meio eletrônico. Há pouco tempo mesmo, eu tinha vários colegas que eram contra, por exemplo, a criação dos sejusques, da gente ter mediação e conciliação sem a figura do juiz tradicional ali, em cada lide. Há pouco tempo isso. Eu estou falando de 2 anos, coisa assim, né? E hoje isso já é uma realidade. Então, assim, conciliação por meio eletrônico, por que não? Por que não trazer entes da sociedade civil organizada, né? Pessoas, entidades de renome, entidades gabaritadas, para também entrar nesse processo de pacificação dos conflitos. Eu já vi uma fala, salvo engano, do ministro Marco Aurélio, falando na ideia de criação de câmaras de conciliação trabalhista. Como a gente já tem, né, as comissões de conciliação prévia que não funcionam bem, pelo menos não funcionaram bem, infelizmente, né? Mas são oportunidades. Então, assim, se nós tivermos serenidade, nós tivermos equilíbrio, o que se pede da magistratura, eu acho que esse trabalho sai redobrada em importância desse momento de crise. Agora, se a gente não conseguir pensar diferente, não aceitar novas fórmulas para a gente atender a demanda da sociedade, aí pode ser, de fato, um tiro no pé. Aí pode ser aquela situação de uma enxurrada de ações que a gente não vai conseguir dar conta, vai fazer uma fila gigantesca de processos, atrasar a prestação jurisdicional e a gente cair na vala comum de uma justiça, né, que é engessada e engarrafada e que não vai resolver o problema das pessoas. Mas eu acredito na oportunidade que a gente está tendo, né? E a gente está fazendo a nossa parte, né, Rodrigo? Colocando essas ideias para frente, enfim, permitindo que outros colegas que pensem como nós também possam se manifestar. Eu tenho certeza que isso vai dar bons resultados, bons frutos. No âmbito da Justiça do Trabalho, nos termos que você falou, atender às demandas da sociedade, eu espero que a gente faça isso neste instante com responsabilidade, altivez e sabedoria. Não julgarmos os casos que nos são submetidos nesse período de pandemia, de situação emergencial, estado de calamidade pública, com os mesmos paradigmas que nós utilizamos nos períodos de normalidade, porque se isso acontecer, aqueles objetivos traçados no artigo 2º da MP 936, que não são objetivos da magistratura, nem do governo, nem do legislativo, nem de empregado, nem de empregadores, mas de todo mundo. Se a Justiça do Trabalho se colocar como um óbice por conta de uma interpretação antiquada e desvinculada dos fatos, aí eu acho que a gente pagaria caro. Mas eu não acho que seja o que vai ocorrer. Me parece que, ao fim e ao cabo, sempre com uma ou outra exceção, mas isso é normal, a gente vai dar conta de mostrar à sociedade o quanto a Justiça do Trabalho é importante no nosso contexto político e jurídico, né? Bom, Calvino, eu vou te dar a palavra para você encerrar a nossa transmissão. Da minha parte, eu só queria dizer a todos que os dois vídeos, porque acabaram sendo 2, ficarão disponíveis durante as 24 horas aqui no Instagram, obviamente, mas além disso, depois disso, eles ficam, já fica autorizado aí, o Calvê já vai me dar autorização do uso da imagem dele, porque vai ficar lá os 2 filmezinhos no meu canal do YouTube. Pode qualquer pessoa, em qualquer momento, acessá-los. Como todas as outras lives, entrevistas, etc. Entrou no YouTube, é só digitar meu nome completo em minúsculas, Rodrigo Dias da Fonseca, vai chegar no canal do YouTube e todos os vídeos estarão lá, inclusive este. Foi um prazer que todos, e uma honra e um privilégio contar com a audiência de todos. E eu passo, e também de poder entrevistar o Calvê, meu presidente na ABMT, passo a palavra a ele para que ele encerre essa live. Vai lá, Calvê. Isso aí, Rodrigo. Obrigado aí pela oportunidade. Tá autorizadíssimo o uso da minha imagem, da minha voz, enfim. Deixa lá no canal para a gente poder tentar divulgar essas ideias ao máximo, que eu acho muito importante. E só queria agradecer a todos que compareceram, tá? Dizer que estamos aí à disposição para poder
né, contribuir na nossa missão social, né? No momento como professores e posteriormente ou já concomitantemente também no nosso papel de magistrados, tá? Obrigado a todos e lembrando, tá, gente, pessoal que entrou depois, eu gravei 6 horas de aula gratuitas sobre as MPs todas, né, as 4 MPs, 927, 936, 944, 945. Está lá na minha página, lá onde a gente disponibiliza cursos, né? É o aprenda.cerce.com/digitalcalv. Valeu, obrigado a todos aí. Boa noite aí, Rodrigo. Valeu mesmo. Boa noite, Calvê. Só para não deixar alguém perdido aí, aprenda.cerce, C de casa Centro Educacional Renato Saraiva, acho que é isso, né? Ok. Então, repete aí, vai. aprenda.cerce.com.br, aquela barrinha invertida, Digital Calv, tudo junto. Valeu? Ok, Calvê, um grande abraço a você e a todos que nos ouviram. Até a próxima live. Forte abraço. Tchau, tchau. Aliás, se me permite, me perdoe, Calvê, até para você também, para todos em geral. Amanhã, eu estou ficando meio viciado nessa história, mas me convidam, eu vou, né? Amanhã eu vou participar de uma live que vai ser acessível nas redes sociais da Confederação Nacional da Indústria, com a Silvia Lorena, que é minha amiga pessoal e advogada lá, e com o professor José Pastore. Sobre todas essas MPs da mesma forma, isso vai ser às 4h30 da tarde, no Facebook e no YouTube. Eu vou divulgar, mas já fica aqui até o aviso antecipado. Muito obrigado a todos. Valeu, Calvê. Muito obrigado. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.